Pazes. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 5. O Espírito Emmanuel isola do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. A maior lição de humildade do mundo. Naquela época, um trabalho que era realizado pelo escravo da casa. E nas casas que não tinham escravo, era realizado pela mulher. Nas andanças, nas peregrinações, entre as aldeias e cidades, entre o templo e as sinagogas, aquele piso, o pedrisco, a terra, o pó, era uma cortesia para os que chegavam terem os pés lavados. E no cenáculo, no local da última ceia, a casa com andar superior, a casa que por si só já mostra a grandiosidade do Cristo, quando os seus discípulos perguntam: aonde vamos passar a Páscoa? A grande festa da libertação. E Jesus disse para seguir um homem que estivesse carregando uma pilha com água, ele iria a uma casa e perguntasse ao dono da casa, e este mostraria o andar superior. O local é conhecido. Estivemos 2 vezes neste local, no Monte Sião. A primeira vez em que iam todos se recolherem para comemorar a festividade da Páscoa, o silêncio absoluto em Jerusalém, sem aquela correria dos turistas, excepcionalmente permitidos à parte, foi muito emocionante. Retornando depois de alguns dias ao mesmo local, mas com todos aqueles fluxos das pessoas, aquela tribulação, o que mostra que o recolhimento, a oração, a prece, nos une aos espíritos que estão nos lugares e nos trazem algo de especial. Mas Jesus vem da discussão de quem seria o maior. Falavam seus discípulos: se aproxima o reino dos céus. Jesus disse que é a última Páscoa que come com eles. E começa então já cada um buscar o melhor lugar na herança. É como um reino conquistador. E começam a retalhar, e cada um a melhor parte. Quando Jesus tira a sua capa, cinge a cintura com uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ficam atônitos e perplexos. Do mesmo modo que vinham as curas, que vinham as palavras quando Jesus falava do Evangelho. Pedro contesta: o Senhor lavar meus pés? A revelação da produção mediúnica de Chico Xavier, no livro Boa Nova, Humberto de Campos vai mais longe. Diz que Pedro, com ar de superioridade, fala que os seus colegas estão sendo duros. Como permitiram eles que Jesus lavasse os pés? E Emmanuel isola este versículo e coloca como título para suas reflexões: pazes. O que é paz? O que é a base? O que é fundamental? Esta é a maior lição de humildade do mundo, a humildade. Mas não é só humildade que tem nesta lição. Por isso Emmanuel falando que é justo que, quando estudemos a questão do lava-pés, em primeiro lugar venha a lição da humildade. Mas
existem outros estudos dentro desse contexto. O que é o básico para nós que buscamos construir o reino de Deus dentro de uma instituição espírita cristã? Qual que é o nosso fundamental? O que é o Espiritismo? Jesus, a seu tempo, dizia que muitas das suas palavras seriam esquecidas, outras teriam interpretações erradas, e muitas coisas ele não poderia dizer a seu tempo. Haveria necessidade de uma evolução material e moral, e promete para o futuro o Consolador. Na verdade, não temos uma palavra que define exatamente todas as funções desta promessa de Jesus. Escolher então a principal parte, o Consolador, porque além de consolar, essa palavra significa alguém ou algo que vem esclarecer, informar, vem exortar, todo um conjunto de funções. Mas a primeira e a principal é o consolo que viria. E realmente para nós que evoluímos com erros e acertos, que somos responsáveis pelos erros e suas consequências são dores e sofrimentos, e quem sofre precisa, em primeiro lugar, do consolo, o Consolador prometido. Vem então o professor Rivaio, que se utilizou do pseudônimo de Allan Kardec, estudou, pesquisou por mais de 1000 médiuns diferentes, quase que a totalidade deles sem se conhecerem. Alguns se conheciam nos grupos das cidades em que realizavam suas atividades, grupo de 10, de 8, de 6, mas eram mais de 1000. Pôde então tirar a influência pessoal do médium, porque vinham de classes sociais diferentes, viviam em países com religiões diferentes, desenvolvimento econômico, social, recebendo por cartas, mensalmente, editando um jornal de estudos psicológicos, a Revista Espírita, pesquisando por toda uma pesquisa feita por um homem que nunca viu um espírito, nunca ouviu um espírito, nunca escreveu por um espírito. Ele cumpre a promessa de Jesus, fazendo o trabalho da codificação, separando os erros dos acertos, vendo o que poderia ter de respostas e o que não poderia, e dizendo que o trabalho iria continuar, tendo até mesmo a coragem, estando ainda vivo, publicar o livro Céu e Inferno no ano de 1865, com a psicografia do espírito do Dr. Temeu, dizendo que ele próprio é que voltaria para continuar. O tempo passa e nós temos a produção mediúnica de Chico Xavier. Como vimos há pouco, de longe a maior, mais de 400 livros, mais de 1000 artigos, mensagens dos entes queridos para os seus familiares, contando coisas que a família não sabia, dados, datas, entes que já tinham falecido, mais de 1616 estudos de versículos do Evangelho publicados entre livros e artigos, sem abrir a Bíblia em nenhum único momento, sem errar um como esse, João 13:8, de olhos praticamente fechados, Chico Xavier psicografando versículo 8, capítulo 13, Evangelho de João. Coloque esse texto que eu acabei de ler, não sei falar o que está escrito aí, sem nenhum erro. O desenvolvimento da produção mediúnica de Chico Xavier. Então, para nós que estamos no Espiritismo cristão, esta é a base. Esta é a base. O Evangelho de Jesus, a codificação espírita de Allan Kardec e o seu desenvolvimento da produção mediúnica de Chico Xavier. Tudo mais nós analisamos
são os acessórios. Como temos muitos livros na nossa biblioteca, além desses, mas todos eles devem ser analisados, porque podem ter uma mistura de erros, acertos e fatos que não são possíveis de serem definidos. O Espírito, o autor, escreveu. Na produção mediúnica de Chico Xavier não temos a informação, e o Espírito e o autor que escreveu estão longe de ter o nível do Chico Xavier. Então, não dá para negar, não dá para afirmar. Essa lucidez é muito importante para compreender o Espiritismo cristão. Emmanuel então diz: primeiramente é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda dos seus atos divinos. Ou seja, não é apenas uma lição de humildade, é que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Jesus lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos no cenáculo, e continua lavando os nossos pés. Ora, mas onde está Jesus lavando os nossos pés? Não é material, é espiritualmente. Porque Jesus realiza esse ato, lava os pés, realiza de uma forma material. Tantas vezes Jesus utiliza parábolas, fala com coisas conhecidas para explicar o desconhecido. Poderia também, neste caso, contar uma parábola, falar algo, mas não. Ele teve o capricho, quis marcar profundamente e fazer com o próprio corpo. Só que o que para nós hoje significa lavar os pés, o significado dos pés para a nossa vida é diferente da questão dos pés na época de Jesus. O banho é totalmente diferente. Água quente, encanada, com caldeira, né? Às vezes tem que economizar, lava o corpo todo. E os nossos deslocamentos, calçados com sandália, sapato, usando bicicleta, caminhada, ônibus e automóvel. Alguém pensa na relação entre o pé e a busca de Deus? Quem pensou, hoje eu quero falar com Deus, vou lá na casa espécie, ficou preocupado com o pé, com os pés, com os passos do caminho? A preocupação seria o recolhimento espiritual. Será que eu estou com cabeça? Entra aqui e vem a briga com a sogra, vem a dívida vencida, vem a questão política, vem a manifestação do domingo, vem todos esses cenários. Diz, eu preciso encontrar o clima espiritual para me ligar com Deus. Se eu não fechar as minhas emoções, os meus ouvidos, as minhas atenções para o mundo externo e ficar concentrado no assunto que vamos estudar, na questão do Evangelho, na codificação espírita, no desenvolvimento da produção mediúnica do Chico Xavier, eu não vou me ligar a Deus. É assim que fazemos. Mas na época de Jesus, Deus se manifestava no templo, no Monte Moriá, em Jerusalém. Não era possível ter contato com Deus fora do templo. Essa era uma das brigas enormes entre os samaritanos e os judeus na Judéia. Os samaritanos diziam que Deus não se manifestava no templo de Moriá, não aceitava, porque Jerusalém foi conquista do rei Davi. Ele que conquistou, conquistou com guerras, unificou o território e fez um projeto. O filho dele, Salomão, construiu o templo, e os samaritanos não aceitavam reis, só Moisés. E até onde vai Moisés, Moisés estabelece a sucessão com Josué, que manda refazer a aliança com Deus na Samaria, nos montes Gerizim e Ebal, no Monte Gerizim. Está lá. Então há uma disputa. Os judeus, como Jesus era, tinham obrigação por lei as 3 grandes festas de peregrinação. Peregrinação, pé
peregrinação? Andar, caminhar. E naquele tempo, sem bicicleta, automóvel, ônibus, avião, andar. Até o Monte Moriá, o templo, e comemorar a Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. 3 grandes festas: a festa da libertação dos judeus escravos no Egito, do faraó, a festa da lei, Pentecostes, a lei de Moisés, os mandamentos, e a festa da purificação, os 40 anos de exílio no deserto, vivendo em tendas, tabernáculos, para purificá-los. Então, os pés era a caminhada, a peregrinação. Imagina andar da cidade que você estava, saíam judeus da Grécia, judeus do Egito, judeus da Samaria, judeus da Galileia, andar todo aquele tempo e levar sua oferta, estar no templo, para poder estar diante de Deus. Ora, e se seu caminho não levasse a Deus? Eles pensavam, eu peregrino até o templo, e espiritualmente eles estavam ligando em Deus. Então, quando Jesus lava o pé, no significado espiritual, ele está lavando o seu caminho errado e buscar a Deus. Quem busca Deus no modo errado, estaria com os pés sujos. Quem já busca Deus do modo certo, está com os pés limpos. Todos nós temos erros na vida. Todos nós temos os pés sujos. Se não deixar Jesus lavar o nosso pé, se não deixar Jesus consertar o nosso caminho espiritual, jamais teremos parte com Ele na perfeição relativa da criatura. Estaremos desviados do caminho de Deus. Por isso que quando Pedro fala da parte material, mestre, você não vai me lavar os pés. Jesus responde espiritualmente, se eu não te lavo os pés, você não tem parte comigo. Ou seja, ele continua com os defeitos, desviado do caminho de Deus. Como é que vai poder evoluir e estar no reino dos céus com Cristo? Então todos nós estamos tendo os pés lavados atualmente por Jesus, porque todos nós estamos sendo corrigidos em nossos desvios por Jesus. Jesus trabalha continuamente no planeta, unido na vontade de Deus, provocando as circunstâncias necessárias, seja pela dificuldade ou pela facilidade, seja pela dor ou pela alegria, mas com o mesmo objetivo sempre: mostrar o caminho que leva a Deus, corrigir os nossos caminhos. Então o amor do Cristo por nós, a sua vivência a cada segundo, a cada momento no planeta, contínua, é um estar lavando os nossos pés, é um estar corrigindo os nossos caminhos. E aqui tem um final que eu tenho que deixar aqui e pedir um recado para vocês. Foi um espírito que falou, não, você vai fazer esse final. Aí eu escrevi aqui o final, né? Mas às vezes eu vou nessa coisa assim, chegar no fim, eu olho no relógio, fico desesperado, eu termino do meu jeito. E aí ele falou assim, olha, se você for terminar, deixa o público avisado. Ele falou, não, nós queremos aquele final. Mas se eu terminar, você tem que ler o final que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Tem que falar sobre aquilo. Então se não for esse finalzinho aqui, se eu me distrair dentro do contexto, né? Você, não, você não vai terminar assim, não faz mal que está gravando. Você, opa, peraí. Aquele lá que você anotou, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, aquela reflexão final é que tem que ser falada. Evangelho de João. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, a propósito de entregá-lo, e sabendo Jesus que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que ele viera de Deus, e regressaria para Deus, levantou-se da mesa, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou então a Simão Pedro, ele disse, Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço,
não compreendes agora, mas o compreenderás depois. Porque Jesus estava se utilizando de um procedimento material, fazendo materialmente, lavando os pés, mas tinha uma essência espiritual que Pedro não poderia compreender na época, mas o Consolador viria explicar. Porque o que eu falei para vocês é um resumo do pensamento de Emmanuel, mais a pesquisa dos usos e costumes da vida dos judeus na época de Jesus. Não é uma ideia pessoal minha. Então essa essência espiritual desse lavar os pés para corrigir os caminhos vem do Consolador. É o Consolador prometido. Só que eles não podiam compreender na época. E Jesus fala para Pedro: o que eu faço agora você não pode compreender. Evidente. Muito teria que ter de compreensão espiritual evoluída, que nos é oferecida pela nossa base, por Kardec e Chico, para poder ter esta compreensão. Disse-lhe Pedro: não, jamais me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Vejam só, aí Pedro caiu em si. Falou: como? Jesus falou uma coisa e eu ainda contestei. Aí ele caiu em si, me mostra aquela faixa que vai para lá e para cá. Se eu não deixar lavar os pés, sem entender, e não for ter parte com ele, falar: então não lava só os pés, lava as mãos e a cabeça. E aí Jesus diz: aquele que está lavado não necessita lavar novamente, senão os pés. Porque o banho estava tomado. Materialmente o corpo todo estava limpo. A princípio, na limpeza material, nem o pé precisaria ser lavado. Mas o que ele estava fazendo era algo com significado espiritual. Então ele diz: não, vocês estão limpos. É só os pés que eu tenho que lavar. Porque estão limpos, o corpo todo é materialmente. Mas os pés, e aí é o sentido espiritual da coisa, os olhos invisíveis, que Jesus sempre fala, os olhos invisíveis, que vê o invisível, esse todos vocês têm que ser corrigidos. Por isso que Jesus então não lava as mãos e a cabeça de Pedro. E seguindo os nossos estudos de correção dos caminhos, nós estivemos estudando o livro Nosso Lar. Já vimos os dois prefácios, o prefácio de Emmanuel e o prefácio de André Luiz. Vimos por que o Espírito chama André Luiz, é porque ele é irmão do Chico Xavier. O Espírito não se identifica. O Chico Xavier está com seu irmão no quarto, e o Espírito pergunta: qual o nome do seu irmão? Ele diz: André Luiz. Então o Espírito diz: você vai então colocar este nome. Ele vai usar o nome de André Luiz e fica no anonimato, não revela o nome nem que médico ele foi na Terra. É apresentado como um novo amigo. Emmanuel faz o capricho de fazer o prefácio no aniversário de Allan Kardec. Ele podia ter escolhido um dia antes, um dia depois, não, ele espera o dia 3 de outubro. Vejam a sintonia entre Kardec e Chico. Vimos no capítulo 1, 2, 3 e 4, né? Hoje vamos olhar alguma coisa do 5 e do 6. E na sexta-feira do 7 e do 8. O programa da Fátima e do Cícero é fazer 4 capítulos por quinta-feira à tarde. Vai até o 10? Bom, eu só preparei o 5 e o 6. No capítulo 5, recebendo assistência, se apresenta Lícias. E eu separei aqui um trecho que encaixa bem direitinho aqui com isso que nós estávamos estudando, a questão de lavar os pés e corrigir o caminho. Porque eles ficam falando a respeito da quantidade de erros, André Luiz pensando nos seus excessos, nas suas emoções, e tudo que ele tinha feito de errado. E aí vem assim: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta,
por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor ao trem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Em primeiro lugar, essa palavrinha aqui, ó, mondar. A editora me facilitou, ela já pôs aqui embaixo, né, o significado de mondar. A equipe de estudos está com um dicionário lá, fazendo pesquisa de palavra por palavra que sai do domínio. Agora pensa, o Chico Xavier, só com o curso fundamental, escola primária, grupo São José, imagina a nota no Enem que tirava o pessoal naquela época, né? Tem essa palavra, isso significa arrancar ervas daninhas. Quem sabia que mondar é arrancar ervas daninhas? E ele faz aí algo, né? Uma referência espiritual. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. Como espíritos, ao estarmos se aproximando da Terra, alguns estão pela primeira vez na Terra, outros já estiveram outras vezes, raríssimos aqueles que foram criados aqui como princípio inteligente e só estiveram aqui. Logo, se em algum momento entramos nessa imigração e imigração de espíritos no planeta, estamos no controle do governador espiritual do planeta, Jesus, e abrimos o conta corrente. E recebemos corpo, carne, ar, animais, pessoas, trabalho dos outros. Por milhares e milhares de anos, ou milhões de anos, estaremos evoluindo nesta casa. E não sairemos, ou se sairmos, a nossa conta é controlada por Jesus. Continuamente. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. Vejam a complexidade do processo evolutivo. Nós vamos abrindo responsabilidade com a família, com os filhos, com o meio ambiente, com os animais, com a doutrina, com os espíritos superiores, com o planeta. Mas não temos que nos preocupar em saber o nosso saldo corrente, o débito, o crédito lançado em cada parte. O que temos que nos preocupar é de fazer o bem agora. Estudar o nosso conhecimento para desenvolver. Estudar as nossas imperfeições morais para dominá-las. As nossas virtudes para ampliá-las. Sem perder o equilíbrio. Os pés no chão. Os pés também são a base, né? A base do corpo. Num outro estudo, que não vai ser feito, porque não está nesses 7 livros, mas que eu leio tudo que Emmanuel estuda a respeito dos versículos, ele fala isso sobre os pés, que o pé é o equilíbrio do corpo, é a base. O corpo do homem se apoia no pé, é a base. Então, não podemos nos afastar da base, porque entramos em condições de risco. Se nos afastarmos do Evangelho de Jesus, entramos em circunstâncias delicadas. Um outro trecho, André Luiz fazendo a sua reflexão, seus débitos com o planeta, tudo aquilo que o planeta lhe ofereceu e nada que lhe retribuiu. Falando assim: como fui perverso! Contudo, antes que me alongasse em outras exclamações, o visitador, que é Ulisses, colocou a destra carinhosa nos meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber calar para construir de novo. Essa circunstância do arrependimento é muito importante, muito interessante. Allan Kardec, quando faz a pesquisa, ele publica um livro que é O Céu e o Inferno, que ele pega o testemunho dos espíritos, homens que viveram na Terra, morreram e vêm como espíritos testemunhar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou em outros grupos espíritas do corpo espiritual em relação ao corpo carnal, como eles foram recebidos, o que eles encontraram nesse campo de sequência. E aqueles que estavam sofrendo mostravam, alguns deles mostravam arrependimento, remorso, arrependimento.
Mas esse arrependimento não era para fazer diferente numa outra oportunidade, era para afastar o sofrimento. Eles estavam, como eu estou me arrependendo, porque agora dói muito. E tem um espírito que é muito sincero, ele diz assim para Kardec: olha, era uma mulher, estou muito arrependida. Aliás, amanhã se comemora o Dia da Mulher, né? 8 de março. Eu estou muito arrependida, só que é inútil. Allan Kardec fala: mas por um minuto lá, porque em nova oportunidade na Terra eu vou fazer o mesmo erro. Eu não consertei o orgulho, o fanatismo, aquela mágoa, aquela vingança, aquela condição que foi a causa desse sofrimento todo. Eu ainda não consigo fazer diferente. Eu só estou arrependido porque eu estou sofrendo muito. Eu quero afastar esse sofrimento. Mas só vai ser útil se for o suficiente para mudar. Parece como assim aquela pessoa viciada na bebida ou na droga, né? Que aí, em virtude desses excessos, quebram, roubam, maltratam as pessoas, e depois se arrepende que não queria ter quebrado, perdido o dinheiro, maltratado as pessoas. Só que volta a beber e volta na droga. Foi um arrependimento inútil. Ele se arrepende, é sincero. Ele lamenta que tenha ofendido, que tenha quebrado, que tenha incomodado. Só que não muda nada, ele ainda não venceu o vício, ainda não se superou. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa, o enfermeiro, né, o espírito que faz esse serviço de auxílio, falando a respeito do corpo de André Luiz, do perispírito de André Luiz. Pois bem, note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte, como nos tempos mais belos de sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça os germes da perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Essa é uma parte importante, porque mostra um cuidado assim, nas minúcias da letra, o que é a realidade de tratamento e de cura. O tratamento, ele conserta o efeito que foi. A cura tem que consertar a causa. A causa, né? E a causa só pode ser consertada pela própria criatura. Isso é lei de Deus. Ninguém conserta a causa. Ninguém. Tem que ser mérito próprio. Ninguém. Esse é o rigor da coisa. Agora, o efeito, que é a doença, o resultado, no corpo espiritual, no perispírito, ou no corpo carnal, aí sim, é possível ter tratamento, que alivia e conserta. Então, conforme for o nível de conhecimento da medicina, os seus instrumentos, os seus remédios, as suas análises, conforme for o nível dos espíritos, o conhecimento da medicina espiritual, os fluidos que eles têm em mãos, eles podem realizar tratamento e consertar efeitos. Mas a criatura ainda não está curada porque não consertou a causa. E a causa estando lá, ela vai gerar novos problemas nos efeitos, que é o corpo espiritual e o corpo carnal. Então é como se tivesse uma suspensão. É como se tivesse uma dívida de 1.000, vieram te cobrar agora, né? E vão te levar o carro, a casa, vai ser escravo. Naquela época de Jesus você ficava escravo. Aí foi suspensa a cobrança por hora, foi adiada por mais 50 anos, mas ela continua lá a dívida. Logo, Jesus não curou nunca ninguém, porque seria contra a lei de Deus. Jesus tratou como nenhum outro espírito tem poder de tratamento. Nós fizemos de modo, né, coloquial assim, expressão, curou cego, paralítico, porque o corpo estava paralítico, mas a causa está lá no espírito. Tanto que Jesus, quando realizava as curas, nós chamamos curas, que na verdade eram tratamentos, ele não garantia, está resolvido, não tem mais, não acontece mais nada com você. Ele dizia assim: não peques porque vai ficar pior.
Não voltes a pecar, porque a causa tem que ser consertada, senão... Então, de acordo com seus poderes, dentro das leis da natureza, sem modificar nenhuma lei da natureza, o mais notável poder que uma criatura pode ter é que chega na perfeição relativa da criatura, única na Terra, mas infinitos outros estão no mesmo nível no universo, realiza tratamentos notáveis que nós chamamos de curas fantásticas. Mas esse esclarecimento, que só pode vir com o Consolador prometido, só pode vir com o entendimento da codificação espírita de Kardec, só pode vir com o entendimento desse desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier. Nesta passagem e outras, vem esclarecer bem claro isso, né? Cada criatura tem a causa na ação do seu pensamento, da sua inteligência, da sua moral. E como efeito, como consequência, vai trazer doença no corpo espiritual, no perispírito e no corpo carnal. E a medicina ou os espíritos podem ajudar e muito, e ajudam, aliviando dores, resolvendo problemas de sofrimento e de dor de tratamento, mas jamais na causa, que depende da própria criatura. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas, que são as células de carne na terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo, a retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Lícias falando para André Luiz, vamos agradecer o corpo carnal, as células, elas que nos dão a oportunidade de ter experiências. E ele usa aqui a palavra templo. Sem elas, as células carnais, o corpo carnal, que nos oferecem templo, a retificação. A sintonia com a base sólida de Chico Kardec e Jesus. O templo, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18 a 22. Jesus vai ao templo e vê os vendilhões. No pátio dos gentios, onde todos podiam entrar, porque havia o pórtico, e para passar do pátio do gentio para os pátios das mulheres, tinha que ser judeu. Tinha que estar no judaísmo. Ninguém podia entrar. Se entrasse, eles tiravam e matavam a pedrada na hora. Nem os romanos podiam entrar, nem o Império Romano podia entrar. Por isso que a Torre Antônia estava construída do lado e era mais alta. Eles não entravam fisicamente, mas olhavam na Torre Antônia. E esse foi o acordo entre os romanos e os judeus. Nós não entramos no solo sagrado, no templo, onde Deus se manifesta, onde os vossos pés nos levam em peregrinação para o encontro de Deus pelos pés, né? Mas nós olhamos, e se um dia precisar, entramos e destruímos tudo. Esse era o acordo deles. Jesus, vendo aquilo, age com energia. Quantas vezes já vimos no Evangelho de Jesus o equilíbrio? Bem-aventurados vós que, ai de vós que, se permite levar ao sacrifício com açoites, coroa de espinhos, flagelos, ser crucificado na cruz com a mansidão de um cordeiro, mas também entra no templo, tomba a mesa dos cambistas. E do mesmo modo que eles conduziam as cabras, as ovelhas, os bois, tira todos do templo e não deixa ninguém fazer negócios no templo. Vendo essa circunstância que deixava perplexo os judeus, os gentios, os fariseus, os judeus foram questionar Jesus: com que sinal? Qual a tua autoridade? Que sinal nos mostra para agirdes assim? E Jesus responde: destruí este templo, e eu o reedificarei no terceiro dia. Jesus sempre fala de coisas espirituais. Muitas vezes ele se utiliza de palavras das coisas materiais, como no cenáculo ele estava lavando os pés, e falava ao mesmo tempo de coisas espirituais, de consertar o caminho para Deus. Se não me deixaram lavar os teus pés, não terás partes comigo.
só lava os pés, não lava as mãos e a cabeça. Aqui é outro momento. Ele não está falando daquela construção gigantesca, que é o dobro da área do Maracanã. Aquela área que se via de longe parecia um monte, um pico nevado, com as pedras todas brancas. Aquela entrada com ouro, todo de ouro, que ao caminhar de manhã, o sol nascendo brilhava naquele ouro, ofuscava a vista das pessoas. Ele não falava daquele templo, ele falava do templo do corpo carnal, onde realmente nos ligamos a Deus, através do corpo espiritual pelo Espírito, e temporariamente o corpo carnal, onde manifestamos o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Não é andando até um lugar e Deus se manifesta lá. Deus está presente em todos os lugares, em todas as dimensões do universo, nos vendo, nos acompanhando. O contato é direto com Deus, simplesmente com o pensamento. Todos os outros seres estão mais afastados. Os bons espíritos, o Espírito de Jesus, o Espírito, todos. O mais próximo é Deus. Nos cria e mantém um contato contínuo conosco. E a nossa relação, a nossa evolução, ela tem a causa no centro inteligente e o efeito na parte passiva, o corpo espiritual, o perispírito. E eventualmente, quando estamos encarnados, o perispírito e o corpo carnal. O corpo carnal, então, seria o templo. Jesus disse: destruir esse templo, crucifique esse corpo carnal. E no terceiro dia, ele se mostra com o perispírito. O que acontece? Ele se mostrando para, em primeiro lugar, Maria Madalena, depois para as mulheres, os 2 homens a caminho de Emaús, 500 na Galileia. Mas os judeus não podiam compreender. Eles olharam aquele templo, ficaram pensando em Herodes o Grande, e disseram assim: 46 anos para construir? Se destruir isso, você reconstrói no terceiro dia. Sem entender que Jesus falava do corpo carnal. Destruir este templo em que ele estava se manifestando, e eu reedifico no terceiro dia. Evidente que não poderiam compreender, mas não era necessário, porque tudo de Jesus ficaria para sempre. E quando a nossa compreensão espiritual estivesse amadurecida, teríamos as explicações. Estamos tendo agora. Recebemos com a nossa base, recebemos com Kardec, recebemos com Chico. E continuando, o mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá os seus parentes terrestres. Porque André Luiz fica inconformado: cadê a minha viúva, cadê a minha mulher, cadê a Zélia? Nossa, deve estar desesperada, morrendo de saudade, chorando. Como ela está se virando? Meus filhos, meu primogênito, minhas filhas. Quando ele volta para ver a casa dele, imagina só, né, a realidade dos espíritos. Nas nossas reuniões mediúnicas, nós é que sabemos, né, o que anda acontecendo. O que anda acontecendo para o Espírito ver a verdade das coisas, o que é realmente a vida dentro dos muros. Né? Quando você está na carne, você não está vendo. O corpo ajusta as máscaras, as aparências, mas se deixou o corpo, fica como espírito e vai no lugar. Como estão reagindo as pessoas, o que estão fazendo. Então ele estava inconformado. E o Ulisses fala para ele: devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Isso é fantástico, é fabuloso, é notável. Isso não podemos nos esquecer. É muito importante ter isso junto do nosso coração, porque como todos nós estamos ainda numa evolução com uma série de mistura de erros com acertos, as desilusões virão em peso pesado. E assim também a volta para o plano espiritual. Nós fazemos a ideia de voltar antes do que os nossos filhos, mas nem é sempre essa ordem, né? Então, essa questão de ter essa consciência que a nossa família é sagrada, devemos nos dedicar, faz parte de missão, pai e mãe.
é dever da lei de Deus honrar pai e mãe, os filhos, a missão dos pais, mas jamais esquecer que ela é simplesmente uma fatia, uma seção da única família. A família é universal, todos são de Deus. Então ele fala, o mesmo Deus que está cuidando de você aqui agora, fala para André Luiz, ele está cuidando da sua esposa lá, que ficou viva. Por quê? Você é maior que Deus para querer você lá, quer substituir ele no trabalho? É isso? Você acha que você vai cuidar dela melhor do que você, do que Deus? Deus se trouxe para cá, está lá em nosso lar. Ela ficou na terra. E você acha que a condição da evolução dela depende de você? E o trabalho que Deus faz? Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio. Aí já é um outro, que eu estou lendo só trechos, né? Quem quer a história toda? Se puder, vem de terça-feira, às 3 horas da tarde, aí tem cada um que... quinta-feira, às 3 horas da tarde, e aí tem as pessoas que fazem as vozes, tem o filme com desenhos, né? Projetor com desenhos, tem todo um trabalho aí, artístico, da apresentação do livro. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações, ou seja, quando estava vivo, não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados, não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto com possibilidades de atender a família. Aqui o programa não é diferente. Apenas diversos detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui o trabalho e as aspirações definitivas do espírito imortal. Ou seja, Clarencio compara, quando estamos aqui na Terra, nós queremos ter uma apresentação, uma boa aparência, olhamos o cabelo, as unhas, o peso, as roupas, queremos ganhar dinheiro, comprar coisas boas, morar bem, fazer boas viagens, queremos proporcionar esse bem viver aos familiares, receber amigos, e tudo isso dentro do contexto do Evangelho, da justiça, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É aceitável, está certo, deve buscar o melhor. E quando morre, continua igual. Só que quando está vivo, quando ele buscava, eram sempre coisas transitórias, né? Então a gente joga, faz a fezinha lá na Mega Sena, acumulada. E se ganhar, claro, pega aquele dinheiro, foi honesto, ninguém foi interferir lá nas bolinhas, tal, nos sorteios, no programa do computador, até agora, pelo menos, que a gente saiba. De repente aparece aí uma fraude de um sistema que, né, criou o bilhete depois de ter feito o programa, lá, alguma algo assim. Pelo menos até agora, né, a pessoa ganha, o que ela pode querer fazer? Dinheiro tem origem, né, contábil, foi do sorteio. Deus quis colocar ela nesse novo gênero de prova. Ela pode comprar coisas e ter coisas, não tem esses prazeres? Pode, né? Só que tudo isso é passageiro. Ela vai morrer, vai deixar tudo. O corpo vai envelhecer do mesmo jeito. As doenças que estão no perispírito vão passar para o corpo carnal. Às vezes até já vem esse dinheiro a mais, porque Deus diz assim na sua misericórdia: eu vou abrir esse registro aqui da pineal e vai vir um câncer pesado. Para tratar desse câncer eu vou te dar um dinheirinho. Aí eu pensava, se eu pudesse escolher, eu preferia deixar fechado. Sem o câncer, sem dinheiro. Não é? Nós não estamos vendo o contexto. E aí o Clarencio fala para André Luiz, aqui também é assim, o espírito que quer ficar melhor. Só que o que muda? É que o espírito lá fala, por que eu só consigo andar 2, 3 dimensões? E ver outros que andam 50, 100. Ele ouve falar de alguns que conseguem até Jesus, e ele não consegue a luz nem na esquina. Né? Uns mudam de planeta, ele não. Uns lê totalmente por dentro, tem uma capacidade de construções fluídicas do pensamento. São o quê? Privilegiados de Deus? Ganharam na Mega Sena do mundo espiritual ou compraram? Resultado do trabalho, dos estudos, da vivência na Terra, em outros mundos, em várias dimensões, sempre preocupados em progredir, evoluir, desenvolver as virtudes, subir o seu degrau na escada de Jacó.
de degrau em degrau, estamos se aproximando de Deus. Então o Espírito olha o degrau dele e fala: bom, e qual é o meu próximo? O que eu tenho que fazer? Por isso que surgem aquelas propostas para a reencarnação, com gênero de provas, que depois que nasce a pessoa fala: mas por que eu nasci assim? Como é que é isso, né? Precisa desenvolver a paciência. Ela põe lá no projeto: um marido que vai ter que exercitar a paciência. Aquela aberração do marido: não, que exercício de paciência vai fazer? Perdão. Aí põe lá o filho difícil. Cuidado, você é muito vaidosa, então põe um corpo feio, um problema no nariz, engordando e tal. Quando nasce, aí reclama do marido, troca de marido, né? Quer abandonar o filho e não sai da academia. Mas como espírito, ela visava o melhor. Aquele espírito queria evoluir, tinha que desenvolver certas virtudes e tinha que tomar cuidado com certos perigos. Então ele faz um programa. Clarencio fala para André Luiz: tudo igual, o espírito busca aquilo que ele deseja para melhorar a condição que ele está. E isso está certo. Só que na Terra, respeitando a moral que Jesus nos ensina, os bens materiais serão transitórios. Fica lá, você desfruta só aquele tempinho. E aqui, no mundo espiritual, o que você conquista é eterno. O saber jamais se esquece e a virtude não se apaga. E para encerrar, tá vendo? Eu não me esqueci, né? Nós estamos estudando classe. É curtinha, só uma palavrinha. Eu deixei a página aqui aberta, né? Nós estamos estudando base e falamos a respeito do Evangelho de Jesus, do Consolador Prometido, que veio com a codificação espírita de Allan Kardec, do desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier. Que o guia do médium Chico Xavier, o mentor do Chico Xavier, é o espírito de Emmanuel, que realizou esses 1616 estudos, isolando versículos do Evangelho, com 441 artigos publicados em jornais, Reformador, Brasil Espírita, 138 livros, né? E controlou os espíritos, outros que fizeram trabalhos pelo Chico, os poetas, a vida no mundo espiritual, André Luiz. Vimos que ele trouxe esse espírito 2 anos antes, em 1941. Ele ficou 2 anos treinando sintonia com Chico Xavier para começar a fazer o nosso lar. 2 anos de treino e afinidade para poder fazer a psicografia do nosso lar e dar a sequência. E todo esse contexto dessa produção mediúnica, com esses milhares de dados conferíveis que estão exatos, que mostram, por fatos, que não é idolatria e não é fanatismo. Porque a pessoa pode pensar: é porque é uma casa espírita e ele pôs lá a imagem do Chico Xavier enorme, ele vai falar do quê, né? Ele tem que falar isso. Então ele é meio fanático, tá? Não, é uma questão do que está escrito, dos números, das datas, dos locais, que é incomparável. São os fatos, não é uma questão de fanatismo, nada disso, né? Mas o Emmanuel falou com o Chico. E aqui são as palavras do Chico. Hoje é bem um pouco diferente, são as palavras do Chico que terminam, né? Que termina a nossa reflexão final. Chico dizendo que Emmanuel falou para ele assim: Emmanuel falou para o Chico: Chico, se um dia eu te dizer algo diferente, que contrarie, não esteja 100% de acordo com Jesus e Kardec, Chico, siga Jesus e Kardec. E me esqueça: família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.